Olá, bom dia. Estamos começando mais uma manhã de aula. Hoje é quinta-feira, não é mesmo? Já estamos nos aproximando do final de semana. É o penúltimo dia de aula e amanhã é sexta-feira, nosso dia de aula presencial. Será o nosso último dia de aula da semana. E hoje o nosso primeiro momento será de geografia, ok? Então, vamos lá. Pegue o seu livro e abra-o na página 368. Vamos lá. Pegue o seu livro e abra-o na página 368, ok? Então, vamos para a nossa última lição sobre os municípios, certo? Já vimos sobre os serviços públicos, como é a administração de um município, não é mesmo? Já vimos várias partes, a questão do lazer, a questão do cidadão. Então, hoje vamos ver um pouco mais, certo? Vamos lá começar a leitura junto comigo. O município. Você já viu que os municípios são as menores regiões administrativas de um país? Viu também que são formados por áreas urbanas e rurais. Então, nós já sabemos que o município é a menor área administrativa de um município ou de um país. Temos o país, não é mesmo? A grande nação, depois nós temos os estados, por exemplo, o estado do Ceará, que é uma divisão política, certo? Uma divisão para organizar melhor. E ainda dentro dos estados nós temos os municípios, certo? Então é a menor região administrativa. Ah, professor, mas ainda não tem os sítios e distritos? Sim, tem, mas os sítios são, certo? Os municípios são as regiões administrativas, certo? Onde tem a prefeitura, as secretarias e os outros órgãos. Nos distritos não tem, não é verdade? Nem nos sítios. Então, é o município que administra tanto a área urbana como a rural. Como você já viu, que os municípios são formados pelas duas áreas, não é mesmo? Vamos continuar a leitura. Para se localizar, as pessoas costumam organizar os municípios em distritos ou em bairros. Então, para melhor se localizar dentro do município em que se moram, onde as pessoas estão, tem as divisões, certo? Entre distritos ou bairros, por também ruas, vilas. Alguns municípios têm vilas dentro deles, certo? Então, tudo isso é para uma melhor maneira de se localizar, certo? Por exemplo, se divide os bairros. Então, dentro dos bairros tem as ruas, ok? Vamos continuar. Os bairros de um município podem ser representados numa carta ou num guia de ruas, por exemplo. Então, os bairros do município podem ser representados na carta, colocando, por exemplo, se você mora no bairro Centro, então vem na carta o endereço com o seu nome, aí rua, aí tem lá o nome, bairro Centro. Porque pode ter outra rua com o mesmo nome em outro bairro, ou então já para a carta ir para o local certo e a entrega ser mais rápida, se não precisar rodar a cidade, o carteiro não vai se confundir e nem mesmo os caminhões que fazem entregas de encomendas. Entendido? Se não entendeu, me pergunta, ok? Vamos lá. Agora pense e responda. Qual é o nome do bairro e do município em que você mora? O município nós já sabemos o nome, não é? Você já deve saber o nome. Mas o bairro talvez você não saiba, certo? Porque a nossa cidade hoje tem o bairro Centro, certo? Tem o bairro Vila Pôr do Sol, bairro Pôr do Sol, tem o bairro Sol Nascente, tem o bairro Alto e tem o bairro São Francisco, certo? Então, onde é o bairro Centro? O bairro Centro vem desde aquela região ali da Praça São Francisco, pegando o centro comunitário, a prefeitura, subindo até a Igreja Matriz e indo até a Avenida Beto Farias, ok? Então, depois da Avenida Beto Farias, saindo para Santa Helena, é o Sol Nascente, pegando aquela rua de estar saindo de Santa Helena, aquelas ruas de cima,
ok? E pegando aquelas outras ruas. E depois nós temos o bairro Alto, que já é, vou dizer aqui, como é que eu posso dar um ponto de referência para vocês? Dos Correios para cima, certo? Então, dos Correios para cima, lá é o bairro Alto, certo? Mas então, quando acaba o bairro Alto, já depois da Caixa d'Água, é o bairro São Francisco, que é até a saída do Umari, entendido? Então, em qual bairro você mora? E o município nós já sabemos que é o município Baixio, não é? Vamos agora para a página 369. Temos atividades nos municípios. Vamos lá. As áreas urbanas são caracterizadas pela aglomeração de pessoas e pela grande oferta de serviços, empresas e indústrias. Então, o que é que caracteriza as áreas urbanas, que são diferentes das áreas rurais, certo? O que vai caracterizar a cidade, a zona urbana, é que ele tem a aglomeração de pessoas, não é mesmo? Mas estamos na pandemia, não está podendo ter aglomeração, não é mesmo? Então, por exemplo, o comércio ele é mais movimentado, tem mais pessoas na rua, tem aquele trânsito, mais carros, então tem um maior número de transeuntes, certo? Ou seja, de pessoas andando pela rua, resolvendo serviços, fazendo compras, etc. E também pela oferta de serviços como mercados, lojas, serviços públicos, fórum, certo? Todas essas coisas formam a área urbana, dão a característica à área urbana. Então, a área urbana tem como característica aglomeração de pessoas, ter disponibilidade de serviço público e também serviço privado, e como as empresas e indústrias. Vamos passando agora para a página 370. O campo ou a área rural é caracterizado pelas atividades agrárias e há uma aglomeração menor de pessoas. As moradias são mais distantes umas das outras e é comum que a população dessa área precise se deslocar às cidades para obter alguns serviços. Então, diferentemente da área urbana, o campo, certo, tem outros tipos de atividade. Temos o quê? Atividades agrárias, certo? Pessoas que trabalham com agricultura. Tanto a agricultura familiar, mas também como a agricultura maior, a agricultura extensiva, certo? Onde se plantam grandes quantidades de pomares, de árvores frutíferas, ou então de milharal, canavial, certo? Essas coisas, ou soja, depende da região do Brasil que esteja, e depois precisa de máquinas para colher. Então, o que predomina no campo é atividade agrária, atividade agrícola, certo? E também a população dos sítios geralmente são menor do que das cidades, certo? Tem menos pessoas transitando e menos pessoas morando também. E as moradias dos sítios, ou seja, as casas, como nós já sabemos, elas são distantes umas das outras. É muito difícil ter uma casa vizinha com a outra, a não ser que seja um parente bem próximo, um pai, uma mãe e um filho. Mas, caso não seja isso, as casas são sempre distantes umas da outra, a ponto que você precisa caminhar um pouco para chegar até a casa do vizinho. E as pessoas que moram nos sítios, certo? Geralmente precisam se deslocar até a área urbana, até a área da cidade, para conseguir algum serviço público, algum tipo de serviço. Mas nos sítios e distritos também tem alguns serviços oferecidos, como escolas, certo? Como posto de saúde, ou então até mesmo alguns distritos têm cartório, onde faz certidão de nascimento, ok? Então tem alguns serviços, mas os que não se encontram, as pessoas são obrigadas a se deslocarem até a cidade para acharem alguns serviços, certo? E aqui nós temos na página 369 duas fotos, não é? Uma região central da cidade de Curitiba, no Paraná. Essa foto foi tirada em 2018. Temos um ônibus, grandes prédios, não é? E pessoas circulando. E depois nós temos pedestres na rua 25 de março.
que é uma das principais ruas de comércio de São Paulo. A foto é de 2014. E na 370 temos uma área rural com criação de gado localizado em São Paulo. E depois nós temos uma área rural com plantação localizada em Inhaúma, em Minas Gerais, certo? E como atividade de geografia, eu quero que você faça a atividade da página 368, 379 e da página 370, ok? Qualquer dúvida, se você não entendeu, você me liga. E quando terminarem, certo, de fazerem essa atividade, me mandem a foto, certo, dessa atividade e das atividades que eu passei ontem em sala, ok? Mandem para o meu privado. E às 9 horas você receberá o segundo link para a próxima aula.